Bem-vindos de volta ao canal e hoje eu vou falar para vocês um assunto muito interessante que é tudo o que você sempre quis saber e precisa saber sobre rosuvastatina, especialmente se você treina, pratica esportes ou compete. Será que um atleta pode tomar? Será que causa dor muscular? Atrapalha a performance? Quando que é realmente necessário? Então, me conta aqui nos comentários, você já toma rosuvastatina ou alguma estatina? Como tem sido a sua experiência no treino? Sentiu alguma diferença na força, na resistência ou algum efeito colateral? Se você treina e tem colesterol alto ou conhece alguém nessa situação, esse vídeo é obrigatório. Então, me ajuda e compartilha com seus amigos. Pessoal, meu nome é Felipe Aragão Savioli, eu sou médico, cardiologista, especialista em cardiologia do exercício. Eu atuo no consultório, acompanho atletas recreacionais e de alto desempenho e também pacientes cardiopatas que querem voltar a treinar com segurança. E no meu dia a dia, muita gente me pergunta sobre essas estatinas e os exercícios. Doutor, posso treinar pesado tomando rosuvastatina? Ela causa fraqueza muscular? Vai atrapalhar minha hipertrofia? Então hoje eu vou esclarecer tudo e para facilitar eu dividi esse vídeo em 10 partes. Como rosuvastatina funciona no corpo de quem treina, por que ela é indicada para praticantes de atividade física, de exercício, atleta com colesterol alto deve tomar? Quem não deve tomar a rosuvastatina? Ela causa dor muscular, fraqueza muscular? Como usar corretamente sem prejudicar o meu treino? Maiores erros de quem treina e toma estatina. Dicas para potencializar o efeito e manter a performance. Rosuvastatina, atorvastatina ou pitavastatina? Qual que é a melhor para quem treina? E mitos sobre rosuvastatina e exercício. Vamos lá. Primeira pergunta, como a rosuvastatina funciona no corpo de quem treina? A rosuvastatina ela pertence à classe das estatinas. São medicações que reduzem o colesterol. Ela age inibindo uma enzima chamada HMG-CoA redutase, que é responsável pela produção de colesterol no fígado. Quando bloqueamos essa enzima, o fígado passa a captar mais colesterol no sangue, reduzindo principalmente o LDL, o que chamam de colesterol ruim. Mas tem um detalhe importante, as estatinas também têm efeito anti-inflamatório nas artérias. Elas ajudam a estabilizar as placas de gordura, reduzindo o risco de infarto e de AVC, derrame, eventos que podem acontecer inclusive em atletas, principalmente se houver risco familiar ou fatores de risco não controlados. Então, em resumo, ela reduz a produção de colesterol pelo fígado, aumenta a remoção do colesterol ruim do sangue, protege as artérias contra a formação e ruptura das placas, e isso é fundamental para quem treina forte e quer ter longevidade no esporte. A segunda pergunta, por que a rosuvastatina é indicada para quem pratica exercício? Olha, muita gente acha que atleta não tem colesterol alto. Isso é mentira. Eu atendo corredores de maratona, Ironman, crossfiteiros, ciclistas de longa distância com LDL altíssimo. Isso porque o colesterol alto é em grande parte genético. Você pode ter uma alimentação impecável, treinar 6 vezes na semana e ainda assim ter um LDL acima de 160, 180 e 200. E aí o exercício sozinho não resolve. Precisa de medicação. Rosuvastatina é uma das estatinas mais potentes que a gente tem. Ela pode reduzir o LDL em até 50% dependendo da dose. E reduz também os triglicerídeos, que é outro tipo de gordura no sangue que pode estar elevado mesmo em quem treina. Além disso, ela ajuda a estabilizar as placas de gordura nas artérias, porque o infarto ele não acontece só do entupimento progressivo, ele acontece quando uma placa se rompe, forma um coágulo e entope de vez a artéria. A estatina ela reduz esse risco de ruptura e tem mais, ela tem um efeito anti-inflamatório sistêmico, o que pode ajudar na recuperação muscular, apesar de não ser esse o objetivo principal, obviamente. Então, se você tem colesterol alto, treina e quer proteger o seu coração para continuar treinando por décadas, a rosuvastatina pode ser uma excelente aliada. Terceira pergunta, atleta com colesterol alto deve tomar rosuvastatina? A resposta é depende, não é uma resposta automática, gente. A gente precisa avaliar qual é o valor do LDL, tem histórico familiar de infarto ou de AVC precoce, tem outros fatores de risco como pressão alta, diabetes, tabagismo, qual é a sua idade, qual o tipo e intensidade do seu treino. Por exemplo, um corredor de 45 anos com LDL de 180 e o pai infartou aos 50 anos, mesmo treinando todo dia, esse cara precisa tomar estatina. Já um jovem de 25 anos com LDL de 140, sem histórico familiar, sem outros fatores de risco, a gente pode tentar ajustar a alimentação e alguns ajustes na atividade física para evitar antes de partir para cima do remédio. E tem uma coisa importante, o LDL ideal para quem treina não é diferente do resto da população. Não existe essa de, eu treino, então o meu colesterol pode ser mais alto. Não funciona assim. O exercício ele ajuda a controlar, mas ele não anula o risco genético. Então, se o seu LDL está acima de 115 e você tem fatores de risco
ou acima de 150, sem fator de risco, provavelmente você vai precisar de estatina. E se você já teve infarto, stent ou AVC, aí não tem nem discussão, a estatina é obrigatória, mesmo sendo um atleta. Quarta pergunta, quem não deve tomar rosuvastatina? Gestantes, porque aumenta o risco de malformação, pessoas com doença hepática grave, porque as estatinas são metabolizadas no fígado, quem já teve reação alérgica à rosuvastatina, quem teve rabdomiólise, que é uma destruição muscular grave com uso prévio de estatinas, e quem tem dor muscular intensa toda vez que toma estatina, mesmo em doses baixas. Nesse caso a gente precisa reavaliar a estratégia, mas pessoal, atenção, a dor muscular leve, ocasional, não é uma contraindicação absoluta. Às vezes é só questão de ajustar a dose, mudar o horário e pronto. Tem um ponto que é importante para quem treina. Se você faz uso de anabolizantes, e eu não tô aqui para te julgar, só para te informar, o risco de lesão muscular com estatina se torna muito aumentado. Então, se esse é o seu caso, você precisa contar para o seu médico, que a combinação de estatinas com esteroides anabolizantes pode levar a rabdomiólise severa. Quinta pergunta, e essa é a que mais preocupa quem treina. A rosuvastatina pode causar dor muscular ou fraqueza muscular? Vamos ser direto aqui. Sim, pode causar, mas não é tão comum quanto a internet faz parecer. Cerca de 10 a 15% dos pacientes relatam algum desconforto muscular. E desses, a maioria é leve. Agora, quem treina pesado, como musculação, triatleta, crossfit, treinos funcionais, essa dor pode ser mais perceptível, porque as estatinas podem interferir levemente na produção de energia dentro da célula muscular. Ela reduz um pouquinho a produção da coenzima Q10, que é um importante mecanismo aí de melhora da função mitocondrial. Resultado, em algumas pessoas pode haver fadiga muscular mais rápida, sensação de fraqueza ou dor muscular que não passa com um descanso normal. Mas preste atenção, isso não acontece com todo mundo. A maioria dos atletas que eu acompanho usa estatina e treina normalmente sem prejuízo nenhum. E tem uma coisa chamada efeito nocebo. Quando você lê tanto sobre o efeito colateral, que acaba sentindo ele, mesmo que não seja causado pela medicação. Então, fique esperto. Quer começar ou vai começar a tomar e sentir dor muscular, não entre em pânico. Primeiro, veja se a dor é diferente da dor normal do treino. Segundo, converse com o seu médico. Pode ser necessário reduzir a dose, trocar por outra estatina ou até ajustar o timing, tomar à noite, por exemplo. Mas não pare por conta própria. Sexta pergunta, como usar rosuvastatina corretamente sem prejudicar os meus treinos? A dose da rosuvastatina ela varia de 5 a 40 mg por dia e vai depender do seu nível de colesterol e do seu risco cardiovascular. Você pode tomar a qualquer hora do dia, diferente da simvastatina que precisa ser tomada à noite. Pode ser com ou sem comida, mas aqui vai uma dica de ouro para quem treina. Se você sentir que a estatina está te deixando meio fadigado, tenta tomar ela à noite, depois do treino. Assim o pico de ação da medicação não coincide com o momento do seu treino. Outra dica, sabe aquele suco de toranja, grapefruit? Ele interfere no metabolismo das estatinas, ele pode aumentar o risco de efeitos colaterais. Se você usa BCAA, whey, creatina, pode continuar tomando numa boa, isso não tem interação. Agora, se você toma outros medicamentos como anti-inflamatórios, antifúngicos, antibióticos, avisa seu médico que pode ter interação. E faça exames periódicos, colesterol total, LDL, HDL, triglicérides, enzimas hepáticas, a CPK, que é um marcador de lesão muscular. Se o CPK, inclusive, subir muito, a gente precisa reavaliar. Sétima pergunta, quais os maiores erros de quem treina e toma rosuvastatina? Erro número 1, parar o remédio porque já treina e come bem. Se o seu médico prescreveu estatina é porque exercício e dieta sozinhos não estão sendo suficientes ou não serão suficientes. Parar por conta própria é colocar o seu coração em risco. Erro número 2, não fazer exames de acompanhamento. Você precisa monitorar o colesterol, aquelas enzimas hepáticas e a CPK regularmente. Erro número 3, achar que estatina substitui a alimentação saudável. Não substitui. Você ainda precisa comer bem, controlar a gordura saturada e evitar o excesso de carboidrato simples. Erro número 4, tomar estatina e usar anabolizante sem avisar seu médico. Isso é perigosíssimo. Erro número 5, não avisar sobre dor muscular. Se você está sentindo dor que não passa, fala para o seu médico. Não é para você ficar aguentando dor quieto. Oitava pergunta, como potencializar o efeito da rosuvastatina e manter a performance? Dica 1, alimentação anti-inflamatória. Aumenta aí o consumo de alimentos ricos em ômega 3, vegetais, frutas vermelhas, azeite. Reduz a gordura saturada, fritura e ultraprocessados. Dica número 2,
Treinamento periodizado. Não treina no limite todo dia, alterna treinos intensos com regenerativos. Isso reduz a inflamação muscular e facilita a sua adaptação inicial com a estatina. Terceira dica, sono de qualidade. De 7 a 9 horas por noite o corpo precisa para se recuperar. Dica 4, hidratação. Beba água suficiente. Ajuda na função muscular e renal. Dica 5, controle outros fatores de risco como hipertensão, glicemia, peso corporal, gordura abdominal. Tudo isso impacta no resultado das estatinas e na sua saúde cardiovascular. Nona pergunta, rosuvastatina, atorvastatina, simvastatina ou pitavastatina? Qual é a melhor para quem treina? Não existe uma estatina melhor para todo mundo, mas eu posso te dar algumas diretrizes. A rosuvastatina e a atorvastatina são as mais potentes. Se o seu LDL está muito alto, provavelmente uma dessas duas vai ser indicada. A pitavastatina é a que tem menos relato de dor muscular. Pode ser uma opção se você teve problema com as outras estatinas. Simvastatina é a mais antiga, menos potente e está disponível no SUS, então para quem tem dificuldade de acesso pode ser uma opção. Agora, qual é a melhor para você? É aquela que controla o seu colesterol, você tolera bem e você consegue comprar ou pegar no SUS. Não te dá efeito colateral, então pode ser que você precise testar mais do que uma até achar o ideal. E o seu médico vai te ajudar nesse progresso, nesse processo de encontrar. A 10ª pergunta, quais são os mitos relacionados à rosuvastatina? Mito 1. Estatina destrói o músculo e impede hipertrofia? Não. Estatina não impede o ganho de massa muscular, ele pode haver até uma fadiga em algumas pessoas, mas isso não interfere na hipertrofia. O processo de hipertrofia acontece normalmente se o treino e a alimentação estiverem adequados. Mito número 2. Quem treina não precisa de estatina. O exercício ajuda, mas não anula a genética. Se o LDL é alto, você precisa de estatina, independente de treinar. Mito número 3. Estatina causa demência. Já foi provado por dezenas de estudos que estatina não aumenta o risco de demência. Pelo contrário, o colesterol alto sim aumenta o risco de demência. Quarto mito. Estatina faz muito mal para o fígado. Ela pode elevar levemente as enzimas hepáticas em algumas pessoas, mas raramente causa um dano real. E a gente monitora isso com os exames. Quinto mito. Se eu tomar estatina, eu posso comer gordura à vontade. Não, né, pessoal? A estatina ela baixa o colesterol no sangue, mas se você continuar comendo mal, o corpo inteiro sofre inflamação, ganho de peso, resistência à insulina. O remédio é um complemento, não uma licença para você comer besteira. Sexto mito. Estatina diminui testosterona. Não há evidência sólida disso. O colesterol, ele é o precursor de hormônios, mas a estatina não reduz o colesterol a ponto de afetar a produção hormonal. Sétimo mito. Não posso tomar estatina para sempre. Mentira. A maioria das pessoas que precisa de estatina vai usar para o resto da vida. E isso é muito seguro, desde que monitorado. Então, pessoal, vamos resumir aqui. A rosuvastatina ela é uma medicação excelente, segura e eficaz e pode ser usada por quem treina sim. Ela não impede a hipertrofia, não destrói músculo, não causa demência. E se você tem colesterol alto, treina e quer proteger o seu coração para treinar por muitos anos ainda, ela pode ser uma grande aliada, mas precisa ser prescrita por um médico, precisa ser monitorada e precisa vir junto com alimentação saudável, treino bem estruturado e estilo de vida equilibrado. Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui se você já tomou ou toma rosuvastatina, sentiu alguma diferença no treino, conhece alguém que treina e tem colesterol alto, compartilha esse vídeo, me ajuda aí a espalhar informação de qualidade. Se você quiser agendar uma consulta comigo, fazer uma avaliação cardiológica mais completa antes de começar ou intensificar os seus treinos, o link está aqui na descrição e a gente se vê. Valeu, galera, até o próximo vídeo, saúde!